Olá, bom dia. Hoje o TPM no Divã destaca a mentira e o Sinta Liga aborda o seguinte tema: como encarar a tão temida chegada da idade. Tudo isso e muito mais no Tudo pra Mulher dessa terça-feira, que começa agora. Tá no ar mais um Sinta Liga. E hoje quem está aqui ao meu lado é a psicóloga e escritora Andréia Beregaray. Tudo bem, Andréia? Tudo bom. E a gente vai conversar sobre essa questão das mulheres, quando elas começam a ficar mais velhas, elas começam a ter medo de envelhecer, né, Andréia? Exatamente. Eu acho que, como a gente havia conversado, né, assim, acho que há várias formas de temer o envelhecimento. Então, acho que os primeiros momentos são ali a entrada dos 30, né? Na verdade, a gente não está falando aqui das mulheres só muito mais velhas, né? Já esse medo já começa aí pela faixa dos 20 e poucos, 30. Inclusive, essa semana a Sandy deu uma entrevista falando que ela teme muito a chegada dos 30 anos. Tu que já passaste pelos 30, né? Vamos começar pelos 30 aí. Existe esse medo e por que tu acredita que tem esse medo, que a mulher tem esse medo de envelhecer? Eu acho que tem uma questão cultural importante, né? Assim, cada vez mais cedo as mulheres estão muito preocupadas com questões estéticas, né? Eu estava observando, por exemplo, nos salões de beleza, a gente encontra cada vez mais meninas, né? Cuidando do cabelo, cuidando, enfim, com essa preocupação. Então, acho que... Ou seja, ela só é aceita porque ela é bela. Exatamente. Assim, a nossa ideia de felicidade hoje cada vez mais se pauta, né, se estrutura nessa questão da beleza física. E isso para a mulher, assim, tem uma outra questão que eu vinha pensando, que assim, existem algumas crenças sociais, né? Por exemplo, a gente diz que o homem fica melhor com a idade, fica mais bonito, né? A gente não vê isso, a gente não vê esse mesmo discurso para as mulheres. Então, eu particularmente gosto muito da idade dos 30, né? Mas não há de se negar que a partir dos 35 a gente começa a notar uma mudança física. A pele já não é mais a mesma, o cabelo já não é mais o mesmo, né? Requer mais cuidado. E dependendo de como tu veio te estruturando ao longo da vida, quer dizer, se tu te colocas socialmente pela tua beleza, a partir dessa idade tu vai ficar muito assustada. Porque não há como impedir se a beleza esse declínio. é o único, digamos, o único foco, eu só sou bela. Com certeza a queda vai ser maior, né? O trauma vai ser maior da idade. Eu costumo brincar que a gente tem que malhar o cérebro tanto quanto a gente malha o corpo, né? Malhar os neurônios, porque assim, é nesse momento onde há um declínio físico, é que faz toda a diferença aquilo que tu tem como identidade. Tu falaste que tu gosta muito do período dos 30. Adorei que tu falaste isso, tá? O que a mulher ela perde com a idade, na tua opinião, e o que ela ganha? Bom, as perdas, né, do envelhecimento são muitas, assim, não só a questão física, há um déficit, há uma queda cognitiva importante e, na verdade, assim, a gente precisa pensar que a ideia de envelhecer, né, nos coloca diante de uma questão muito assustadora na nossa sociedade, que é a ideia da morte. A gente começa a se deparar com a questão da finitude de um corpo que começa a declinar. Então, assim, nós não sabemos lidar com isso. A nossa sociedade não sabe lidar com a ideia da morte. Outra questão é a questão de que a gente vai se dando conta de que o tempo está passando e que as nossas escolhas, a gente já não tem mais tanto tempo para escolher. Tanto tempo para errar. Tanto tempo para errar. Então, as nossas escolhas começam a ter um peso maior. Por exemplo, eu acho que existe uma urgência biológica, inegável. Eu costumo brincar, eu já sou mãe. Acho que essa faixa dos 30 é a que amedronta mais as mulheres que não foram mães, né? Que não foram mães. Ainda não tem um relacionamento concreto, um casamento. Aí o relógio biológico começa a... Não, é uma questão muito concreta para as mulheres. A gritar, né? Porque, assim, qual é a diferença
antigamente as mulheres tinham seus filhos e a carreira não era uma preocupação tão importante. Hoje em dia, o pessoal com 30, com 40 está no auge da sua carreira. E aí é preciso fazer uma escolha. As mulheres mais independentes nem sempre têm um parceiro. Quer dizer, e aí o tempo está passando, a gente precisa fazer uma escolha. Eu observo isso muito, assim, essa urgência biológica. E aí agora? Muitas mulheres não querem ter um filho até os 40. No entanto, é preciso decidir. A vida ficou mais difícil para a gente? Eu não sei se... Eu acho que a gente teve ganhos. As mudanças a gente perdas. só fala em relação às mulheres, né? As mulheres tiveram que se posicionar ou a família, ou o trabalho, ou a concretização de uma carreira, ou se empenhar ali para o lar. E em relação ao mundo masculino, essas mudanças não foram tão significativas, né? Pois, não, na verdade, eu acho que eles perderam também. Eu acho que as mudanças são positivas, sem dúvida nenhuma. Fora essa questão biológica, que realmente é uma urgência. Eu acho que eles perdem também. Eu acho que é muito assustador se relacionar com essa nova mulher. Que já não depende, que vai casar contigo, mas se tu não estiver satisfazendo, ela vai embora. E que, enfim, acho que as perdas e ganhos de todos os lados. André, há mulheres e muitas mulheres, né, que se deprimem com a chegada da idade, né? Principalmente quando entram aí na fase dos 40, dos 50, junto com a menopausa, né? Já é uma mudança no corpo, né? Uma mudança na idade. O que tu tens para falar para essas mulheres em relação a como evitar esse trauma, essa angústia da idade? Como eu te disse, assim, acho que desde sempre a gente se prepara para envelhecer. A gente precisa ressignificar ou reavaliar, talvez, os valores dessa questão mesmo do estética, do corpo, de como a gente se coloca, do que é importante. Realmente, quem se coloca socialmente só através da beleza vai encontrar muita dificuldade, porque quando essa beleza for embora, a gente vai ter que aprender a se colocar de uma outra maneira. Então, assim, desde sempre, se questionando sobre isso, ressignificando, afinal de contas, quem eu sou, o que eu tenho de interessante, que não é estético, A gente está falando aqui bem desse processo inicial. Por exemplo, eu te disse que eu acho muito bacana a idade dos 30. E eu acho realmente, porque esses dias eu fui numa formatura de 2º grau, e aí eu olhei aquelas meninas jovens, lindas, o corpo perfeito e tal, e eu fiquei pensando assim, nossa, mas a gente é tão bonita fisicamente nessa idade da vida, mas a gente não se apropriou do nosso corpo. Eu acho que a mulher aos 30 anos... Falaste tudo. A gente é mais verdadeira, quanto mais velha a gente vai ficando, né? Quanto mais velha, eu não vou falar aqui para não amedrontar, mas quanto mais idade a gente vai ganhando, menos medo a gente tem de falar do que pensa, a gente se aceita mais, a gente se conhece muito mais. Pois isso assim, quando a gente toma posse do nosso corpo, quando a gente está mais confiante. Por exemplo, sexualmente, eu acho que aos 30 anos a mulher tem uma vantagem muito grande. Ela está de posse, ela sabe quem ela está mais consciente. Então, ela não tem, não é o corpo que possui ela, é ela que possui o corpo. Então, essa maturidade emocional com a beleza de uma mulher de 30, eu acho muito especial. Aí depois a gente vai ter que aprender a lidar. Agora, socialmente, é preciso se ressignificar, se preparar para a aposentadoria, de quando a gente já começa a não se sentir talvez tão produtiva, de se sentir útil, de trabalhar o corpo não mais por uma questão estética, mas de saúde, porque começam realmente limitações, A gente perde o pique. E eu acho também que a questão do envelhecimento, né, Andréia, ela é muito mental. Às vezes as pessoas se sentem muito velhas, E até pessoas novas se sentem velhas, E pessoas muito velhas às vezes se sentem jovens. Claro que o corpo envelhece, isso não há como negar. Mas é importante a gente ter uma mente sempre ativa, sempre se sentindo produtiva, como tu falaste. Pois é, isso é uma coisa importante, assim, Cláudia. Em outras sociedades, a velhice ela é vista como sinal de sabedoria. A pessoa mais velha ela é valorizada. A gente está perdendo isso.
A pessoa mais velha passa a ser um estorvo. Depois que ela deixa de ser útil, que ela produziu, que ela trabalhou, ela passa a ser um peso dentro das famílias. Então, na verdade, isso tudo depende de como a família acolhe, de como essa pessoa se coloca. Eu acho que se sentir útil, ativa, pensando, tendo um grupo social, a pessoa não se isolar, eu acho que isso tudo favorece o envelhecimento. Porque a sociedade, ela também, sacrifica a pessoa quando a pessoa vai ficando mais velha, né? Por exemplo, essa pessoa se tornou inútil e eu acho que a mulher sente esse peso maior também, né, Andréia? Porque ela deixa de ser fértil, né? Ela deixa de ser tão atraente. Mas as mulheres são coniventes, né? Eu acho que a gente precisa ressignificar isso. A gente precisa se posicionar. Nós somos coniventes porque a gente impõe a nós e a outras mulheres essa ditadura da beleza. Nós somos as primeiras a reparar na outra. Mais do que eles. Mulher se veste para mulher, né? Mulher se veste para... Por exemplo, celulite é uma questão gravíssima para a mulher e os homens não entendem muito bem o que significa. Eles confundem celulite com estria e tal, e a gente sabe, isso é mortal. Essa culpa é nossa, então, essa questão de culto exagerado à beleza, de achar que a mulher ela só é interessante quando ela tem menos idade, porque ela ainda está com tudo em cima? Nós somos coniventes, né? Eu acho que é uma questão social que a gente contribui. Eu acho, por exemplo, desde quando a gente tem uma menina, uma filha, a gente tem que poder ficar atento a isso, cuidar, porque as meninas, se fores olhar cada vez mais cedo, estão super preocupadas com isso. E cabe à mãe, e ao pai não incentivarem. Tuas considerações finais, Andréia, em relação a essa questão da beleza, para a mulher que está nos assistindo agora e é super vaidosa e não consegue se imaginar envelhecendo, porque acha que quando for envelhecer ela vai perder todo o encanto. O que tu tens para falar para quem está nos assistindo agora? Olha, eu penso que existem pessoas novas em um corpo velho e existem pessoas velhas um corpo novo, mas principalmente assim, a gente precisa fazer uma escolha, malhamos o corpo, malhamos o cérebro, buscar o equilíbrio disso, porque inevitavelmente o corpo cai, e o cérebro, quanto mais a gente malha, melhor fica, e é isso que vai sustentar o nosso envelhecimento. Com a certeza. Autoestima, sem dúvida nenhuma é autoestima. É o equilíbrio aí entre corpo, mente, espírito, tem que cuidar de tudo. A autoestima é fundamental, tendo isso a gente dá conta. Bacana. Andréia, adorei te receber aqui, obrigada pela presença. O TPM de hoje fica por aqui, mas amanhã, quarta-feira, a gente se encontra com muito mais, falando de saúde. Um super beijo, fica com Deus e até lá.